Salve Maria, paz e bem? Hoje vamos iniciar o nosso 10º dia da consagração. Iniciemos então pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mesmo que a gente esteja passando por lutas e dificuldades, temos que ter a certeza que será passageiro. Os nossos caminhos são feitos de escolhas que se refletem por toda a nossa vida. O Senhor conhece o seu coração, por isso entregue a Ele suas angústias, ansiedades, tenha fé. Tenha fé e Ele te confortará. É muito fácil encontrar um belo rosto, difícil é encontrar um coração maravilhoso e sincero. Nossa vivência são frutos de nossas escolhas, sejam elas certas ou erradas. Devemos seguir em frente e crer que o próximo dia seguinte será melhor. Não deixe de dizer eu te amo às pessoas que gostam hoje. Que Deus nos abençoe e nos dê discernimento para viver bem o dia de hoje e essa semana. Gratidão a Deus sempre, sempre. Amém. Hoje, como sugestão de leitura, vai pedir Santo Evangelho, Mateus 22, capítulo 1, Mateus 22, que é o capítulo, e do versículo 1 ao 14. Parábola da festa das bodas. Jesus tornou a falar-lhes por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: Dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos, tudo está preparado. Vinde às bodas. Mas, sem se importarem com aquele convite, foram-se um ao seu campo e o outro para seu negócio. Outros lançaram mãos de seus servos, insultaram-nos e os mataram. O rei soube e indignou-se em extremo, enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos: O festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quantos acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe: Meu amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Muitas pessoas são chamadas para viver o reino de Deus, mas poucos serão escolhidos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. No dia de hoje, vai pedir como meditação o inferno. Vai meditarmos sobre o inferno. Ontem, já foi pedido para a gente ir lá fazer uma oração no cemitério. Então a gente tem esses
12 dias para estar se preparando. Pode fazer em casa também, tem aquela outra oração ali em cima, né? Da Trintena das Almas. Também pode estar fazendo para quem não conseguir. Por quê? Porque nós temos a necessidade de entendermos sobre esse processo. Por mais difícil que seja, né? Para mim foi uma vitória muito grande ter ido lá, foi um desafio muito grande. E as almas precisam da gente também, nós temos que pensar nisso também, né? Ontem eu estava lá e estava observando, né, quantas almas são indigentes, né, que não tem nem túmulo, que não tem lá uma família para recordar delas, né? E quantas almas que já foram direto para o inferno, né? Então nós temos que refletirmos sobre isso, né? Como que a nossa alma está? É muito importante a meditação sobre o inferno, né? Porque daí assim a gente vai evitar, né? E apresentarmos os horrores, né? Do nosso pecado. E a gente vai começando a renunciar às coisas do espírito do mundo, né? E no Catecismo da Igreja Católica, lá na numeração 1035, vai dizer o seguinte para nós: o ensinamento da Santa Igreja afirma a existência do inferno. As almas que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e as quais espera. Após a morte, a alma do condenado atira-se ao encontro de Deus. E o único capaz de lhe conceder a felicidade almejada, o estado de pecado em que se encontra, no entanto, impossibilita de alcançá-lo, visto que, livremente e conscientemente, desprezou em vida todas as graças que o Senhor fez cair sobre ela, até mesmo a devoção à Santíssima Virgem, que a conduziria à conversão. Quando nós vamos percebendo as graças de Deus, mas nós vamos deixando ela de lado, nós não vamos pegando ela, nós não vamos trabalhando em nós, continuamos no pecado mortal, já fala lá no próprio catecismo, né? O fogo eterno. Sofrem as penas do inferno, fogo interno. Imediatamente, ó, as almas que morreram em estado de pecado mortal descem imediatamente. Ah, mas tem o purgatório? Não, desce imediatamente. Purgatório, né? Esta questão do pecado mortal é muito grave. É muito sério essa questão. No inferno, o fogo há de causar grande tormento, e de forma particular, o homem será severamente castigado pelas faltas ou pecados que mais praticou. Então, nós temos que fazer um exame de consciência, né? Nesses 12 dias preliminares, refletir sobre como estamos, né, nos conduzindo, como estamos fazendo as renúncias dos nossos pecados, né? E fazer as práticas, né? Entender as práticas que precisam ser feitas para viver uma boa consagração, um verdadeiro amor a Deus realmente ali, através dessa consagração à Santíssima Virgem Maria. Nós conversávamos, né, há uns dias atrás, sobre os devotos, né, os devotos interesseiros, hipócritas, o inconstante, né, os escrupulosos, os preguiçosos. Então nós temos que se atentar muito a isso, porque para não alcançar o inferno, nós temos que renunciar ao nosso pecado e cuidar para não ser um desses devotos, né?
E a partir do momento que a gente reconhece, né, os nossos pecados, as nossas falhas, nós vamos trabalhando para alcançar a santidade. E a gente busca o processo da confissão e a Santa Missa, mas nós não podemos ficar só na confissão e na Santa Missa. Temos que praticar a oração do Santo Terço, praticar algumas orações necessárias para a nossa vida. Essa questão de ir lá no cemitério é uma questão assim de você reconhecer, né? E rezar pelas almas do purgatório. Nós temos que rezar pela alma do purgatório, né? Eu sempre tive medo de rezar por isso, né? Mas a gente tem que renunciar o nosso medo para ter uma fé de coragem, né? Que foi que a gente conversou também, que a gente está conversando ao longo dessa semana, né? Ter uma fé ativa, uma fé de coragem, vai fazer com que você tenha coragem de fazer coisas que você jamais pensou em fazer ou queria fazer, né? Então, lá no Tratado da Verdadeira Devoção, vai conversar com nós lá na numeração 68. Vai ser na página 63. Jesus Cristo amaldiçoou a figueira estéril e condenou o servo inútil, que não tinha feito render o seu talento. Tudo isto prova que Jesus Cristo quer receber algum fruto das nossas pobres pessoas, a saber, as nossas obras, porque estas só a Ele pertencem, criados para as boas obras em Cristo Jesus. Como assim, né? Quando nós nascemos, Deus, ele planta uma sementinha dentro da gente. E essa semente, ela precisa germinar e dar frutos. Só que o que acontece? Nós recebemos o batismo, essa sementinha começa a ser plantada ali. Essa sementinha, ela já está plantada, na verdade, né? Desde o nosso nascimento. Mas ela começa a querer se preparar para nascer, assim, para crescer a árvore. Só que o que acontece? Ao longo da vida, essa árvorinha vai murchando, ou ela deixa de crescer, ela se mantém no mesmo tamanho. Pode acontecer dessa árvore apodrecer, murchar. Pode acontecer de ela até crescer, ficar bem bonita e dar frutos ruins, dar frutos maus, frutos que não são bons para comer. Nós temos que refletir sobre isso. Nós precisamos, como que está o nosso alimento, né? A nossa busca pelo caminho da santidade, o nosso fruto. A sementinha plantada dentro de nós tem crescido e tem dado frutos bons? Ou tem dado frutos maus? Ou a sua árvore está sem dar frutos, você se estagnou, você deixou a sua fé enfraquecer. Ao longo da vida, se não cuidarmos da nossa árvore, as folhas vão caindo, o galho vai secando, e a partir dali, não vai ter mais como os frutos aparecerem. É necessário replantar, é necessário fazer um novo processo. E às vezes você está precisando fazer esse novo processo. E através da consagração, vai fazer com que você entre nesse novo processo de reconstrução da sua árvore, para que você comece a partir dessa consagração a dar frutos bons, a dar frutos saudáveis, né? Que vão ajudar outras pessoas também. Neste mundo há duas maneiras de pertencer a outra pessoa e de depender da sua
a autoridade, a simples servidão e a escravidão. Então tem duas formas, né? A escravidão e a servidão. A partir do momento que a gente se entrega a esta consagração, nós nos tornamos escravos de amor à Santíssima Virgem Maria. Mas o que quer dizer servo? Eu sou um servo de Deus. Eu sou um escravo de Deus. Sou um escravo de Nossa Senhora. Parece uma palavra muito forte, servo, escravo, mas eu vou dizer as diferenças radicais entre o servo, entre um escravo. Um servo não dá ao seu senhor tudo o que é, nem tudo o que possui, nem tudo o que pode adquirir por si mesmo ou por outro. Mas o escravo dá-se inteiramente com tudo o que possui, ou pode vir e adquirir sem exceção alguma. A entrega nossa é a entrega total, né? A entrega total. Nós vamos nos dar inteiramente a Nossa Senhora, para ela conduzir o nosso caminho. Então, nós nos tornamos escravos, nós nos entregamos totalmente. O servo exige a paga dos serviços que presta ao Senhor, enquanto o escravo nada pode exigir, por maior que seja a sua aplicação, a sua habilidade e a força com que trabalha. Ai, Nossa Senhora, eu faço tanta coisa por você, você pode me pagar por isso? Concede esse meu pedido. Nós jamais devemos cobrar Nossa Senhora. Nós jamais devemos exigir para ser assim um escravo. Se você desejar ser um servo, aí você vai cobrar ela. Então tem a diferença entre servo e escravo. Terceiro, né? O servo pode deixar o senhor quando quiser, ou pelo menos quando tiver expirado o tempo do serviço. Mas o escravo não tem o direito de fazer isso. Nós, como escravo, não temos o direito de abandonar a consagração depois de já consagrado. Por mais que cometamos pecados, esquecemos da consagração, nós não temos o direito de fazer isso, porque nós somos escravos e essa semente já está plantada dentro do nosso consciente, né? Que nós temos que dar o devido respeito a isso e que nós não temos o direito de fazer isso, né? De deixar, né? De sair a qualquer tempo da consagração, assim, abandonar Maria Santíssima, porque vamos estar nos tornando escravos por amor. O senhor do servo não tem sobre ele nenhum direito de vida e de morte, e se o matasse, como a um dos seus animais de carga, cometeria um homicídio injusto. Ao contrário, o senhor do escravo tem, por lei, direito de vida e de morte sobre ele, de modo que o pode vender a quem quiser ou matar, como faria a seu cavalo. Como escravos de amor, Maria pode fazer o que quiser com a gente. Finalmente, o servo está só por algum tempo ao serviço de um senhor, mas o escravo para sempre. Um servo, ele só se dedica a um tempo. Por exemplo, assim, nós vamos trabalhar lá no retiro. Nós vamos ser servos, vamos ajudar no retiro. Vamos ser servos por quê? Porque nós estamos ali nos dispondo a algum tempo só. Só, por exemplo, no domingo, no sábado, nós estamos sendo servos. Mas a partir do momento que nós nos tornamos escravos por amor a Maria, é para sempre, é todos os dias. É uma reconciliação, é um ser escravo, uma entrega total todos os dias, né? Então, vale a pena a gente entender sobre isso. Vamos lá para a nossa oração. Mãe amadíssima, não nos deixe perecer, não queremos nos apartar de vós. Mortificaremos o corpo com os seus sentidos, entregando-nos ao vosso único serviço de amor. Conduze-nos a Jesus, para que por meio
do seu Santíssimo Coração, tenhamos a inefável posse de Deus. Amém. Jaculatória, Maria Imaculada, Mãe do Redentor, apressai-vos em socorrer-nos nas nossas misérias. Em dia 13 de junho de 1917, Nossa Senhora apareceu e disse a seguinte frase, além de muitas que ela disse, né? Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a aceita, prometer-lhe-ei a salvação, e estas almas serão amadas de Deus, como flores colocadas por mim para enfeitar o seu trono. Ver como que é importante isto. Agora vamos para a oração ao Espírito Santo. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitais, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eterna, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer ao Pai, e o Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Saudação a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador igualmente. Amém. Agora você pode estar fazendo as suas orações de devoção, pode estar praticando a oração do Santo Terço, a oração do Santo Rosário, né? Ou a oração do Santo Rosário, perdão. Pode estar fazendo a oração do Magnífica, do Coroinha e as suas orações que você tem costume de estar fazendo. Queria agradecer por vocês estarem aqui, ouvindo mais esse áudio. É muito bom saber que vocês estão fervorosos rumo à consagração. É muito gratificante para Deus. Tenho certeza que Deus está muito feliz com essa escolha de vocês. Para quem está fazendo a renovação, com certeza Deus está muito feliz por você continuar entendendo e renovando o seu processo com Deus. E para quem está se preparando para se consagrar ainda, né, que Deus continue alimentando o seu coração, que o seu espírito seja conduzido, né, a este momento que será assim um divisor de águas para sua vida. Basta observar os pequenos detalhes, observar as pequenas coisas, que Deus faz grandes coisas na nossa vida. Então, que Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.